Ouvimos um longo texto do Evangelho de João, do capítulo 20, 21. Esse capítulo tem vários temas que a gente poderia tratar, mas nós vamos ficar com o final do Evangelho de hoje. A pergunta que Jesus fez a Pedro. Curiosamente, Jesus pergunta-lhe 3 vezes. As 2 vezes Jesus o chama de Simão. E na terceira Jesus o chama de Pedro. Isso também tem um significado. Pedro, ou Simão, tinha que se tornar Pedro para ser o que Jesus queria de Simão. Na vida existem muitas lacunas, talvez segredos ou modos de vida. E o modo melhor é quando a gente muda a nossa proposta de vida. E o melhor ainda é quando Deus toma a iniciativa de fazê-lo. Por isso que Jesus se dirige a Pedro por 2 vezes, fazendo a mesma pergunta do Simão. O Simão, que era um cara cascudo, difícil de mudança. Simão era um quase velho, cabeçudo, teimoso. Simão tinha que experimentar o amor de Jesus. Mas isso também não era suficiente. Simão tinha que passar a ser de fato Pedro. O Pedro que Jesus queria de Simão. Mas para que isto pudesse acontecer, Jesus tinha que tratá-lo diferente. E Simão tinha que entender que doravante, ao responder automaticamente que ele o amava, na terceira vez, quando Jesus toca um nome diferente a ele, ele se toca também, ele cai em si e percebe que aquela pergunta de Jesus não era uma pergunta qualquer, porque qualquer pessoa pode dizer para outra: eu te amo. Quantas palavras bonitas nós falamos: eu te amo, eu te amo. E na maioria das vezes esta palavra não tem latitude, não tem dimensão na nossa vida. São palavras que não modificam, nem modificam o nosso vocabulário, nem modificam o nosso comportamento. Por isso que por 2 vezes Jesus o chama de Simão, e se ele o amava. Comumente, o Simão poderia responder como a gente responde: eu te amo. Não é assim também que nós fazemos no casamento, no matrimônio, entre os nossos filhos, no nosso relacionamento. Talvez no nosso relacionamento nós tenhamos mais dificuldade de dizer que eu amo alguém, a não ser do meu círculo de amizade. Eu te amo é uma palavra tão bonita. E Jesus tinha que tirar de Pedro o romântico da expressão. Pois são tantas as vezes que nós dizemos que amamos, porque a gente se habitua com a palavra. A maioria é apenas uma expressão de sentimento humano, mas vazio de sentido. Não é mais uma expressão repleta de sentimento. Na maioria dos eu te amo, é simplesmente a revelação da nossa carência. E por isso que nós dizemos,
eu te amo, eu te amo. Jesus toca na vida de Pedro, e Pedro tinha que perceber que a pergunta que Jesus lhe fazia não era uma pergunta vazia, era uma pergunta existencial, testemunhal. Na vida matrimonial, irmãos, a maioria das pessoas se acostumam com o amor. É tão curioso quando eu ouço as pessoas casadas usarem a expressão mo. Vocês usam mo? Igual aquele, é vaca que muge, né? Mo, mo, mo. É amor. Só que você tira o A e o R. Você tira o ar. Só fica mo. Por isso que esse mo ficou um mo carente, que não significa mais nada, porque esse mo tem que ter nome. Por isso que Jesus convoca Pedro, Simão, Simão, porque esse mo, se não passar para nome, ele fica vazio, irmãos, fica vazio. Você que é casado, comece a mudar essa visão que você tem de encurtar as coisas. Não existe mo, existe um nome, um nome. O que está em jogo na vida de Pedro e o que está em jogo na minha vida matrimonial é o meu amor. Por isso que o olhar de Jesus vai além do olhar comum. E Pedro rapidamente diz: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que Pedro o amava de fato, porque esse olhar de Jesus tinha que ir além dessa simples resposta. E nós queremos uma resposta: eu te amo. É assim o jogo da vida amorosa entre as pessoas. Quantas pessoas desiludidas por causa do amor guardado, do amor em segredo. Uma vez, alguém lá em Teodoro Sampaio abriu o armário, lá no guarda-roupa, e tirou uma caixa velha, amarelecida, amarelada, com vários bilhetes lá dentro. Eram os bilhetes que o marido dela mandava quando eles eram namorados. Aquelas juras de amor. E depois do noivado, depois do casamento. E aquela pessoa guardou aquilo durante décadas e décadas. E no declínio do amor, na ausência do amor, do abandono, o único consolo era ir no armário e puxar aquela caixa envelhecida e conferir aqueles bilhetes que lá por décadas havia guardado. Querido irmão, como que está o seu amor no casamento? Você guarda essas quinquilharias como coisa importante na vida do casamento? Casamento é o fim do romance e o começo da história. Quem não faz isto, nunca vai ser casado. Repito, casamento é o fim do romance e o começo da história. O casamento, ele só é bonito enquanto houver romance. Depois ele vai se tornar realidade. É a realidade crua, dura, difícil de se suportar. Por isso que aquela senhora, depois de décadas de abandono, ela se consolava com os bilhetes que recebera tantos anos atrás.
E talvez ela perguntasse dentro de si mesma: por que será que as pessoas mudam de amor? É porque as pessoas mudam de amor ou porque nunca houve amor de verdade? As pessoas se enganam. Por isso que Jesus, ele faz 3 vezes a pergunta para Pedro. Jesus motiva em Pedro um projeto de psicanálise, para que Pedro entrasse dentro de si mesmo e olhasse a sua dimensão, olhasse a sua pequenez, a sua covardia, a sua indolência, o seu medo. Pedro precisava sentir-se amado, mas para se sentir amado, a gente precisa dar passos para descobrir o outro. Eu te amo é tão belo, é tão emocionante, é até divino, mas isso é uma questão de Romeu e de Julieta. Por isso que a maioria das pessoas, irmãos, vivem ainda o projeto de Romeu e Julieta. A maioria das vidas de matrimônio, vida religiosa inclusive, é uma vida continuada de romance. Essas coisas que nós nos alimentamos dela, a maioria delas são todas românticas e que não constrói vida. Por isso que Jesus, sabiamente, como que um psiquiatra, ele produz em Pedro uma reflexão. Você me ama, Simão? Por 2 vezes: Simão, você me ama, você me ama, você me ama? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Mas chegou o momento de Pedro cair em si, que é um momento difícil da vida, quando você cai em si e você tem coragem de dizer: eu te amo, ou melhor, tu sabes que eu te amo. Amar é estar disponível e pronto. E Pedro não estava nem disponível nem pronto. Pedro, ao ser convocado por Jesus, acabou largando Jesus e voltou a pescar. Na vida também nós fazemos mais ou menos assim. Abandonamos os nossos projetos e voltamos à pescaria da vida. Jesus precisava colocar em Pedro que o amor que Jesus queria de Pedro fosse o caminho do Calvário. E o amor só é verdadeiro quando ele passa pelo Calvário, somente. E o resto, irmão, é tudo Romeu e Julieta. É Shakespeare que nos motiva à reflexão do amor. Porque se esses amores fossem verdadeiros, todo mundo seria um mundo feliz e realizado. Como diz o Padre Zezinho, não haveria separação, nem desquite, nem desunião. A gente viveria esse amor a vida eterna, a vida toda. Então fica aqui, queridos irmãos, uma reflexão para nós. Você que está aqui na Assembleia, como está o seu amor? Você ama de fato? O seu amor, ele passa pela cruz? Ou o seu amor passa pela sexualidade? A maioria das pessoas só amam porque tem sexo. O dia que o sexo falha, o amor também acaba. Esse amor que Pedro deveria ter para com Jesus, ele tinha que passar também pela cruz. E se Pedro não passasse pela cruz, o amor que ele tivesse por Jesus seria falso. O amor na vida matrimonial, se não passar também pela cruz, é falso e é mentiroso, é uma ilusão. O Papa Francisco, ele acabou de publicar uma exortação apostólica a respeito do matrimônio, a respeito do amor. Chama-se Amoris Laetitia, a alegria do amor. E ele fala justamente essas questões
a respeito da vida matrimonial. O amor no casamento só tem sentido quando existe a cruz e nós a abraçamos com alegria do ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,